Oi? Cadê a luz? Oi pra vocês, tudo bem? Agora sim, melhorou. Tava muito amarelo. Deixa eu fechar. Tô ao vivo? Tô ao vivo no LinkedIn e ao vivo no Instagram. Paloma, seja bem-vinda no Insta. Vamos lá, gente. Murilo, bem-vindo. Boa tarde, Murilo. Seja bem-vindo. Ai, gente, tô com sono. Graças a Deus existe filtro no Instagram. No LinkedIn vocês estão me vendo a realidade das ruas. Tô com sono, tô cansada. Que semana. Boa tarde, Paloma. Seja bem-vinda. E tô... Sabe quando eu acabei... Eu fui emendando uma coisa na outra, uma coisa na outra, uma coisa na outra hoje. E o meu cérebro ainda tá... lidando com tanta informação. Ai, gente, eu botei um outro filtro aqui, não sei se ficou bom. Tô me sentindo muito fake. Vamos lá. Bem-vindos, pessoal do LinkedIn. Não vejo vocês. Se quiserem me dar um oi, Mari, boa tarde. Eu gosto, sempre gosto de saber quem é que tá comigo. Vamos lá, gente, vamos encerrar nossa semana juntos. Eu queria muito dormir esse final de semana, esse carnaval, mas eu não sei se vai dar, gente. Vou botar com meu filho. Se pode ter tudo, né? A gente vai ter uns diazinhos aí de folga. Segunda e terça. Mas, vamos ver o que acontece. Mas, tá precisando muito descansar. Que semana densa, gente. Vocês não têm dimensão da quantidade de coisa que rolou essa semana. Muita coisa. Só coisa boa, sabe? Mas duas coisas boas também dão trabalho. Vocês já perceberam isso? Vocês também vivem isso? Já vivenciaram isso? As coisas boas também dão muito trabalho e cansam, né? Eu tô bem cansada, tava precisando dar uma descansada esse final de semana. Enfim, vamos embora. Vamos ver o que vai acontecer. Estamos encerrando a nossa 20ª temporada nos próximos dias, tá? Temos o episódio de hoje. Eu acho que eu vou fazer episódio na quarta, quinta e sexta. Que aí a gente fecha os 20 episódios da temporada, tá? Vou tentar vir na quarta. Na quarta ainda vou estar com meu filho em casa, que as aulas voltam só na quinta. Mas... ele já tá maiorzinho, acho que ele aguenta a gente fazer a live na quarta. Então a gente se vê quarta, quinta e sexta, e daí eu encerro essa temporada. E agora chegou uma parte que vocês gostam muito. Eu sei que esse episódio aqui vai dar o que falar, vai render. Que é sobre LinkedIn, currículo, né? Como reposicionar o seu perfil profissional para a era da inteligência artificial. Nessa temporada, eu construí uma base muito boa de conhecimento sobre inteligência artificial com vocês. Base mesmo, básico de base, tá? Então a gente nivelou o conhecimento. Quem não sabia nada agora sabe um pouco. Quem já sabia muito conseguiu entender de onde é que tem que partir, sabe? Então a gente varreu inteligência artificial nessa temporada. E aí o problema é como posicionar isso, tanto no LinkedIn, quanto no currículo, quanto em entrevista. Eu sou frequentemente convidada para participar de podcast, para criar conteúdo, até para fazer publi, mas eu não faço. Não faço por falta de organização e porque é muito importante com que tipo de marca e produto e serviço eu conecto meu nome, isso é muito importante para mim. Mas as pessoas me procuram por causa das minhas lives, por causa dos conteúdos que eu crio, que estão conectados com tecnologia. Euler, seja muito bem-vindo. Com RH para tecnologia, mas com carreira na tecnologia e com inteligência artificial, já que bom te ver aqui, seja bem-vinda mais uma vez. E por que as pessoas me procuram? Porque eu me posiciono. Porque eu me posiciono como uma profissional de RH especialista em tecnologia. Como um RH diferenciada que eu consigo hoje ensinar sobre tecnologia. Ensinar sobre carreira, sobre próximos passos, né? Não é só sobre mentorar carreiras. Oi, Jaque, seja bem-vindo. Não é só sobre mentorar carreiras, mas é sobre realmente ensinar como aprender Python, como mexer na biblioteca no Django, sabe?
Então eu já tô eu sempre falo isso pra vocês. Eu acho que uma das grandes questões da minha carreira é o fato de que eu não tenho conhecimento raso em tecnologia. Caio, que bom te ver aqui, seja bem-vindo. Meu conhecimento não é raso em tecnologia. Também não é um conhecimento de desenvolvedora. Às vezes até me arrisco, me aventuro, mas pouca coisa, né? Não chega a ser um desenvolvimento de produto que eu vou mandar um produto para deploy, sabe? Tudo isso passa por posicionamento, gente, por postura profissional, as coisas que eu falo, a forma que eu falo, o que eu compartilho, quem é que eu sigo. O Euler falou lá, Mari, adorei essa temporada, assisti a todas as lives, parabéns mais uma vez. Que legal, Euler, muito bom te ter aqui. Fico feliz que tu tenha gostado, seja sempre muito bem-vindo. Vou me comprometer que a 21ª temporada também seja legal para te continuar aqui. Então é isso, gente, acho que posicionamento de perfil profissional faz absoluta diferença na vida da gente. Tem pessoas, inclusive, que não são pessoas do meu meio profissional, pessoas lá da minha cidade, pessoas com quem eu não vejo há mais de 15 anos, e que eventualmente, sei lá, vem falar comigo sobre alguma coisa, vi esse negócio da inteligência artificial que acho que tu vai gostar. Então, a gente que... Vou dar outro exemplo para vocês. Tem uma época da minha vida que eu gostava muito de café. Hoje em dia, eu consegui fazer a difícil identificação de que o café me fazia mais mal do que bem. Então, eu tomo um café por dia, que é o meu cafezinho da manhã, junto com ovo, em algum formato. Ovo sempre tem no meu café. E o cafezinho preto. Só que nessa época que eu tomava café que nem uma maluca, as pessoas que sabiam que eu gostava de café me mandavam coisa de café. Memes sobre café, livros sobre café. Agora, organizando os livros na mudança, eu encontrei um livrinho aqui que eu acho que eu ganhei. Que era um livro, aqui ó. Pra não mentir, olha, meu snowboard se jogou. Pra não mentir, eu vou mostrar pra vocês, ó. Café para os Fortes, livrinho da Imaginário. Acho que é um livro de decoração, mas fala sobre aromas, sobre os grãos, os tipos. E esse outro aqui, 100 receitas com café, todos os sabores do café. Eu acho que os 2 livros eu ganhei, tá? Então, assim, ó, por que as pessoas sabiam que eu gostava de café e me davam coisa de café quando eu era café-holic? As pessoas sabiam e tal porque eu postava coisa de café. Todo café que eu ia tomar eu postava. Marta, seja muito bem-vinda. Aí eu me tornei sócia da Nespresso. Aí eu postava toda a experiência de café. Inclusive, quando eles tinham um centro de treinamentos aqui em São Paulo, da Nespresso, que eu fui fazer um treinamento lá sobre café, um curso sobre café. Então, tudo eu postava. Aí, claro, as pessoas sabiam que eu gostava de café. Vocês entenderam o que eu tô querendo dizer com isso? Vocês pegaram o espírito da coisa? Então, assim, ó, Mari, eu quero me tornar referência em inteligência artificial na minha área de logística. Eu quero mostrar que eu sei sobre inteligência artificial, que eu uso, que eu estudo. Postem. Mas é que eu não sou muito de postar, eu não gosto muito de redes sociais. Mas de dinheiro vocês gostam. De boas oportunidades de emprego, de empresas boas vocês gostam. Então, vamos cortar esse papo, que isso aí é coisa de gente que nunca parou para pensar na sua carreira, e não é o caso de vocês que estão aqui comigo. Vocês já estão avançados nesse assunto. Então, já que nós somos melhores do que isso, a gente vai se posicionar. E aí tem formas de fazer isso para as pessoas entenderem que tipo de café que vocês gostam. Que tipo de oportunidade que vocês estão buscando, em que tipo de empresa vocês querem trabalhar. As oportunidades vão chegar em vocês, eu garanto. Eu garanto. Ontem, eu acho, eu recebi um convite para um evento da RH super, ultra, mega exclusivo, com diretores da RH, C-level da RH. Eu não sou C-level da RH ainda. Como é que eu vou estar lá? Vou entrar de gaiata? Não. Eu tô me posicionando de uma forma que tá me levando... Que a conclusão óbvia de carreira é eu estar numa posição como C-level da RH. Eu já sou considerada nessa mesa. Vocês entendem? Então é posicionamento. É a forma que a gente se coloca pro mercado. Tá claro? Como é que a gente vai falar sobre perfil profissional e mostrar que a gente sabe do que a gente está falando em aplicação da inteligência artificial?
Em primeiro lugar, atualizar a narrativa do LinkedIn e de currículo com foco em impacto. Então, assim, ó, eu comecei a usar o N8N, N8N, para fazer eu contei essa história para vocês, para fazer um chatbot. Até pode ser um projeto legal pro meu feriadão de carnaval aí, hein? Que eu preciso retomar isso. E eu voltei, gente. Eu tenho trabalhado de madrugada. Mas não é coisa, até nem é coisa da Uncover muitas vezes, né? Mas são coisas que eu quero estudar, eu tenho estudado muito de madrugada. E eu gosto muito das madrugadas. Tem uma luzinha aqui no escritório, ó. Tem uma luzinha, ó, que é essa aqui, ó, que é uma luzinha bem fraquinha, amarelinha. E eu boto ela aqui, boto meu podcast. E o Braincast, que é um que eu gosto de escutar, voltou, os episódios de 2026. E eu fico aqui estudando e lendo e tal. E eu voltei. E quem sabe o meu chatbot não volta junto com as madrugadas de estudo. Então, eu comecei a fazer o chatbot usando a N8N, que é Vibe Coding, né? É inteligência artificial. Como é que eu vou contar isso no LinkedIn, no currículo? No currículo é óbvio, eu vou botar lá em projetos. Projetos ou iniciativas ou interesses. Vai ter uma seção que vai se encaixar. Vocês podem, inclusive, pedir para o ChatGPT, Gemini, inteligência artificial de preferência de vocês, em que lugar do currículo vocês podem colocar isso, tá? No meu caso, como é um projeto atrelado à minha experiência profissional atual, vai estar lá no meu currículo, que não é atualizado há uns 3 anos, mas vai estar um dia lá, se eu quiser fazer uma movimentação, enfim, vai estar lá no meu currículo. Até acho que ele não está tão desatualizado que eu precisei atualizar para um curso que eu ganhei bolsa e que eu precisava mandar currículo, acho que eu atualizei. Mas daí não me dediquei tanto, né? Mas assim, se fosse para uma vaga, eu colocaria lá, abaixo da experiência profissional, resultados atingidos ou principais projetos, sabe? Principais resultados, é assim que a gente chama. E aí coloca lá, desenvolvimento de um chatbot sem suporte da área de TI, 100% desenvolvido dentro do RH para atendimento à comunicação interna, utilizando ferramentas como N8N, e Lovable e etc e tal. Aí boto ali as ferramentas que eu usei e qual foi o resultado atingido. Marcelo, seja bem-vindo no Instagram. E qual foi o resultado atingido? Aí eu falei para vocês naquela de como medir impacto do uso da inteligência artificial. Antes a gente recebia 25 mensagens. Tô falando da minha realidade aqui com 100 funcionários, tá? 25 mensagens de funcionário por semana pedindo informações de benefícios, de questões operacionais de RH. E isso reduziu para 5, porque as outras 20 o chatbot absorveu e o chatbot mesmo orientava, respondia a pessoa e orientava ele dentro do repositório de informações, que a informação já estava lá, ele simplesmente direcionava o funcionário para o lugar certo. Tá aí, pronto. Tá resolvido no currículo. No LinkedIn, vocês podem também copiar e colar exatamente a mesma coisa do currículo na experiência, mas no LinkedIn vocês podem fazer post. No LinkedIn vocês podem fazer post, vocês podem fazer videozinho falando sobre isso. Ainda mais legal o vídeo, que daí isso mostra também eloquência, posicionamento, habilidade de comunicação, argumentação oral, né? Como vocês estão usando a oratória para vocês convencerem as pessoas. Eu falo com segurança sobre as coisas que eu faço. Eu falo com certeza, porque eu já pensei, já estudei muito antes de eu ir realmente aplicar uma solução, uma ferramenta como essa, por exemplo. Então, a forma que eu me posiciono passa confiança de que eu sei o que eu tô falando. Se vocês estarem aqui comigo hoje, estamos entre 12 pessoas, entre Instagram e LinkedIn, me confirma que tem gente que tá colada aí na minha narrativa, né? Tá dando certo. Vocês confiam em mim como uma pessoa para dar, por exemplo, uma dica de como reposicionar o perfil com inteligência artificial. E então, a narrativa no LinkedIn, ela te dá até mais possibilidades de fazer posts, de aprofundar um pouco mais a demonstração da experiência de vocês com aquela ferramenta. Poxa, Gabriel mandou mensagem que foi demitido hoje. Caramba! Sinto muito, Gabriel. Ninguém deveria passar por isso. Ele estava trabalhando numa empresa no Chile. Era remota, Gabriel?
Me conta. E me fala da tua stack de tecnologia já, Gabriel. Me manda aí a tua stack. O que tu faz? É engenharia de software? É front, back? Me fala um pouquinho das linguagens principais. Ele diz que vai falar uma coisa que acontece, é que o PJ precisa ter mais de um vínculo. Gabriel, eu vou te dizer que diversificar receita não é uma estratégia só da empresa não, tá? Tu tem razão. Em caso de não ter uma reserva de emergência, ter outras oportunidades de ganhar dinheiro que não só a empresa principal não é uma má ideia, não. Lucas, bem-vindo no Instagram. Gente, o pessoal do LinkedIn, tô no Instagram também, tá? Mariana.guide, esqueci de avisar vocês. Tô no LinkedIn, no Instagram ao vivo e no YouTube gravado. Então, maravilha. Narrativa de LinkedIn e currículo com foco no impacto da aplicação da inteligência artificial que vocês fizeram. Tá claro, né, gente? Mais claro impossível. Moço, falei e tal. O Gabriel falou que tem outro vínculo ainda, que era remoto. Que bom, Gabriel, que bom. Que bom que tem esse caminho. Desejo... full stack. Full stack é tanta coisa, né? Eu até postei no Insta, nos stories do Insta pra vocês esses dias. As pessoas acham que full stack é front e back. Full stack é front, é back, é infra, é DevOps, é segurança da informação, é tudo, né? É full stack. Legal. Boa sorte, Gabriel. Espero que o outro vínculo seja bom. E eu sei, pelo que eu tô vendo aí da tua consciência de carreira, logo mais aparece mais coisa também. E a stack do Gabriel é C#, Java, C++, JavaScript, TypeScript e Node.js. O Murilo falou que está na mesma situação, que no início do ano ele foi desligado e está se desenvolvendo para novas oportunidades. Está testando algumas inteligências artificiais para ajudar. E o Gabriel mandou o front também, React, Angular, Tailwind. Murilo, sabe um negócio interessante de tu fazer? Uma newsletter lá no LinkedIn, tá? Eu não me lembro exatamente qual é o caminho para criar, mas tem no meu canal do YouTube. Você tem no Google, né? Joga no Google aí, não precisa ser só do meu conteúdo. Mas no meu canal do YouTube tem como criar uma newsletter. E aí tu pode compartilhar, por exemplo, a tua jornada testando IAs. Qual é a tua área, Murilo? Eu não me lembro. Me fala de novo qual é a tua área. Aí tu pode botar assim, ó. Se fosse eu, né? Uma RH testando IAs, né? Aí tu faz a tua jornada testando IAs e contando um pouco sobre o uso de cada uma. Massa, tá? Tem uma menina fazendo isso no TikTok, que ela tá fazendo um teste social. Boa tarde, Fê, seja bem-vindo. Ela tá fazendo um teste social de o que é mais fácil, conseguir um emprego na área dela, um emprego formal na área dela, ou o que é mais fácil em 2026? Conseguir um emprego formal na área que ela atua ou ser influenciadora. O Murilo falou que é infra e tá se desenvolvendo para DevOps. Arrasou. Cloud é o futuro. Vambora. Cloud. Mas massa demais, tá? Pouquíssima gente produzindo conteúdo sobre cloud. Pouquíssima gente. E eu conheço os principais influenciadores, criadores de conteúdo e tecnologia. Eu não consigo pensar em o Bad Tux, eu acho. Acho que o Bad Tux fala sobre cloud. Deixa eu ver se eu tô maluca. Mas acho que ele tem até um curso de cloud. Jefferson Fernando. Eu acho que ele fala sobre cloud, né? Ele fala sobre... É o único que eu conheço, tá? Tem 45 mil seguidores lá no Instagram. É Bad, de ruim, né? B-A-D, Tux. Não sei por que... deve ter sido o nickname dele, do Mirk. O Gabriel falou que também usa outros frameworks, Cloud, Database, Full Stack. E no outro já tá há mais de um ano. Arrasou, Gabriel. Que bom. Dá um sentimento ruim igual, né? Mas dá uma tranquilidade de já ter outra oportunidade engatilhada. Anselmo, que bom te ver aqui. Seja bem-vindo, José. Seja bem-vindo. Vamos chegando, gente. Beleza, falei demais aqui. Daniel, bem-vindo. Narrativa de LinkedIn, currículo com foco em impacto, estamos alinhados. Segunda dica, mapear projetos que demonstrem uso inteligente de tecnologia. Will, seja bem-vindo. Tá no meio do caminho, Anselmo. O Anselmo falou, cheguei no final. Estamos no meio do caminho. Will, bom te ver aqui de novo. Como é que a gente vai mapear projetos que demonstrem uso inteligente de tecnologia? É mais ou menos o que o Murilo está fazendo, né? Unicórnio, seja bem-vindo.
É mais ou menos o que o Murilo está fazendo. A atuação do Murilo, ela está bem alinhada com isso. Eu estou testando possibilidades e usos da inteligência artificial para ver o que realmente pode funcionar na minha carreira de cloud e infra. Arrasou. Ismael, bem-vindo no Instagram. Então vocês têm que começar a usar e mapear projetos que demonstrem... Por que é uso inteligente de tecnologia? Se eu encontrar uma inteligência artificial de cloud, vai ser legal, provavelmente porque eu sou doidinha da tecnologia, eu gosto de estudar e eu vou gostar e vamos em frente. A questão é que eu sou RH. Então, eu não vou ter muita aplicação de uma tecnologia. Eu falei para vocês que eu estou estudando Kubernetes, né? Então, por que eu estou estudando Kubernetes? Porque eu sou curiosa. Mas, assim, a aplicação disso na minha carreira de RH vai ter quando eu for contratar alguém, por exemplo, de cloud, de DevOps, e que eu tenho que bater um papo de mais alto nível com esse cara na entrevista. É por isso que é muito bom ser entrevistado por mim, tá? Feedback real, positivo, sempre positivo. E é isso que me faz me destacar como recrutadora. Como diretora de RH, eu preciso saber de Kubernetes? Eu preciso saber o que é, porque eu trabalho com empresa de tecnologia. Mas tão aprofundado do jeito que eu estou estudando, nem precisaria. Tá? Precisar, não precisa. Mas eu gosto de estudar. Então vocês têm que encontrar ferramentas de inteligência artificial que sejam aplicáveis para a área de atuação de vocês. Que seja um uso inteligente para a área de vocês, porque é isso que vai dar uma interlocução de mais alto nível, por exemplo, numa experiência de entrevista. Aí eu vou falar de Kubernetes numa entrevista para ser diretora da RH? Não vou. Mas eu vou dar eu vou me posicionar, eu vou ter uma narrativa que demonstre que eu conheço de tecnologia de uma forma mais aprofundada e que isso faz toda a diferença para que eu apoie times de tecnologia a crescerem, a se estruturarem, a recomendar estrutura, pessoas, contratações, movimentações internas, demissões, entenderam? Eu entender de tecnologia faz toda a diferença para eu fazer boas recomendações como diretora de RH. Veridiana, seja bem-vinda. O Anselmo quer, Anselmo, já te respondo. Beleza? Então o segundo ponto foi esse. Terceiro ponto, construa autoridade prática, não apenas discurso. Por que vocês estão aqui comigo e o Euler, por exemplo, falou que adorou a temporada e assistiu todas as lives? Porque eu não tô falando aqui do gênero dos anjos. Eu não tô aqui dizendo pra vocês, então, né, gente, que coisa essa inteligência artificial. Tem que ver isso aí, né? Essa inteligência artificial aí tá chegando. Não tô fazendo isso, eu tô dando pra vocês a ferramenta, o link, o nome do lugar que vocês têm que pesquisar e como é que vocês vão fazer e o que vocês vão promptar, o que tem que escrever no prompt, onde é que escreve, como é que dá o download e baixa e instala e começa a usar. Entenderam? Então a autoridade ela tem que ser prática, é por isso que eu continuo crescendo nas redes sociais. Gente, eu levei um susto essa semana, Guilherme, seja bem-vindo no Instagram, eu levei um susto essa semana que eu achei que eu tinha perdido o LinkedIn Top Voice, porque eu entrei no meu perfil e não estava mais escrito em lugar nenhum. Aí eu lembrei que nunca esteve escrito, é só um selinho lá, é um inzinho azul ali em cima e tal, mas eu levei um susto, sabe? Será que eu perdi porque eu não tô mais criando muito conteúdo, aqueles carrossel, aqueles negócios, porque eu comecei a perceber que ninguém tava consumindo, sabe? E tava me consumindo tempo. Então eu construí e continuo crescendo nas redes sociais como criadora de conteúdo sobre RH, sobre carreiras em tecnologia, porque eu construí uma autoridade prática, sabe? Eu tô dando dica para vocês fazerem, não para vocês, eu vou pensar nisso aqui que a Mari falou. Não, senão vocês não ficavam. Porque não é só discurso. Geraldo, seja bem-vindo. Eu não tô falando de discurso aqui com vocês, eu tô falando de como fazer. Como usar a inteligência artificial. E depois, além de usar, como provar isso, como mostrar isso no currículo, como mostrar isso no LinkedIn. A autoridade de vocês tem que ser uma autoridade prática. A autoridade de bullshit, de bobagem, de bullshiteiro que a gente chama, tá cheio.
Esses coaches, esses malucos aí da bola preta, que eu não sei o que esses caras estão fazendo ainda no mercado. Como é que em 2026... Gente, o produto digital, o marketing digital tem 10 anos já que estourou, tá? 2015, 2016 começou essa epidemia de coach, gente vendendo curso que não serve pra nada. Vocês não conseguem tirar nada, nenhum projeto do papel. Não conseguem transformar isso em asset de carreira, em ativo de carreira. Não consegue. E ainda tem, sabe? É uma praga. Mata um e nasce 3. Isso é praga, tá? Só que esses caras... Esses dias meu filho, de 7 anos, fez uma observação tão interessante. Ele é uma criança que ele gosta muito de olhar as coisas na rua, assim. A gente tá passeando de carro e tal. No Uber, às vezes, ele pega e fala, o que é aquilo lá? O que é... Aí ele vê um prédio diferente, assim, ele sempre na Vila Mariana, ele pergunta, quando a gente passa ali, tem uns hospitais, uns negócios, né? Aí ele falou assim, mãe, não tinha uma loja de carro aqui, que era uma concessionária de carro de carro esportivo, sabe? E daí fechou. Sabe por quê? Porque tem uma máfia russa aqui no Brasil, história real de uma pessoa muito próxima minha, tá? Tem uma máfia russa aqui no Brasil, sabe o que eles fazem? Eles botam uma concessionária linda, num lugar assim, super prestigiado aqui em São Paulo e tal, e aí tu tem uma Lamborghini, um McLaren lá pra vender, uma Ferrari, e aí eles dizem assim, ó, não, deixa o carro aí na loja e a gente vai vender o carro pra ti. Aí tu deixa lá o carro na loja, né? Aí tá, mais uns 5, 10 dias ali o carro tá lá, beleza. De madrugada, eles fecham, eles levam os carros embora, fecham a loja e somem no mapa. E com o teu carro esportivo de milhões. É a mesma coisa os coaches, gente, essas pragas. Eles fazem, eles acontecem, eles postam um extrato de ganhos na plataforma, sempre tem uma plataforma, e aí eles postam coisa lá e não sei o que, e daqui a pouco, ó, some no ar. Some no ar. Porque alguém já pegou, né? Alguém pegou o golpe que eles estão tentando aplicar, ou, aliás, que aplicaram, né? Porque tem um monte de gente que compra. Entenderam, gente? Doideira, tá? Os meninos estão falando aqui, ó. O Guilherme falou, é importante que todos entendam que a inteligência artificial não é mais hype, é realidade. Exatamente, Guilherme. Papo bem bosta de, a inteligência artificial é o futuro. Meu amor! Futuro? Pelo amor de Deus, temos quase 20 episódios aí mostrando que tamo aí, tamo usando. O Anselmo falou, também gosto de ser generalista nos meus conhecimentos. Estou entrevistando para um voluntariado, estou usando IA para analisar perfis do LinkedIn. Que massa, Anselmo! Ontem nosso staff software engineer aqui me mandou um negócio, acho que do TikTok ou do Instagram, que o pessoal tá usando um negócio na tela, assim, uma inteligência artificial, que ela escuta o que o recrutador perguntou e ela vai botando na tela um prompt, assim, ao vivo para tu responder, um teleprompter, sabe? Para tu responder, assim, e aí tu vai lendo na tela, tu tá olhando na câmera, tu tá olhando, assim, na câmera, mas na verdade tu tá lendo, assim, aí o olho fica, assim, passando linha, sabe? Ai, gente doida. A Ismael falou, eles seguem enganando e me dá os nervos, foi um dos impulsionadores para eu começar a falar mais no LinkedIn. Boa, Ismael! Os de bem têm que falar mais. O problema é que falar bem e não ficar fazendo clickbait não dá número de seguidor. E aí, pra mim, é F-se, tá? Porque meu trabalho não é esse aqui, eu sou diretora de RH. Tô nem aí pros números. O Ismael falou que eu tava a vida inteira estudando e tentando ser humilde. Os coaches aprendem uma pontinha e exploram aquilo como se fosse a descoberta do fogo. Cara, Ismael, eu vi um conteúdo sobre isso ontem. De alguém falando da Natália Beauty. Foi uma profissional de marketing, eu acho. Será que foi? Falando de uma matéria que a Natália Beauty, que é uma mulher que faz sobrancelha, ela tem uma coluna na Folha de São Paulo. E ela falou que a coluna dela é tudo inteligência artificial. Caindo em cima da cabeça dela. Américo, seja bem-vindo no Insta. O Anselmo falou, te ensino automação de teste para você ganhar 10 mil reais por mês em 4 meses sem nunca ter trabalhado com teste. Ai, Anselmo, doideira, né? Doideira, gente, doideira.
Vocês entenderam o que é construir autoridade prática e não discurso? Esses caras mal e mal têm um discurso. Mal e mal tem o português. Mais por mais, essa outra problema agora que as pessoas estão botando o infinitivo em tudo, eu sair. A Veridiana falou que viu o pessoal criticando muito o posicionamento dela, postando só texto de IA. É que ela é acho que a pessoa que eu vi falando, ela falou a verdade. Ela é a Pablo Marçal de sobrancelhas feitas, né? Elaine, Álvaro, Rodrigo, Rô, seja bem-vindo. Ai, gente, doideira. A gente é melhor do que isso. Como sempre eu falo pra vocês, Leia Weissheimer, seja bem-vinda. E a gente vai fazer melhor, tá? Temos aí uma temporada inteira com um monte de dica prática, jeito de fazer, mas não adianta botar o ovo e não cacarejar, tá? E é sobre isso que eu tô falando hoje. Atualizar a narrativa de LinkedIn de currículo com foco em qual foi o impacto daquela aplicação que vocês fizeram, tá? Se eu pudesse usar inteligência artificial, eu faria, nossa, mundos e fundos. Tá, mas não usou, então não fala. Se eu fosse contratado, eu iria aplicar, mas já aplicou? Já sabe como é que é? Já fez? Já teve resultado aplicando? É isso que a empresa quer saber. Mapear projetos que demonstram um uso inteligente de tecnologia, aplicado à área de atuação de vocês e tal, tá? É unir experiência e tecnologia. E construir autoridade prática, não apenas discurso, porque a gente não é nem a máfia russa, e nem coach, e nem maluco para fazer essas besteiras de discurso e não entrega nada. Chega por hoje, né? Já tô aqui quase 40 minutos falando com vocês, pelo amor de Deus, como é que vocês aguentam? Quinta-feira, vou tentar voltar na quarta, que daí a gente fecha os 20, tá? Quarta, como não virar refém da automação. Quinta, como liderar a transformação digital mesmo sem ser técnico. E sexta, seu plano pessoal de evolução profissional com inteligência artificial. Eu entreguei tudo, gente, vocês têm tudo na mão. Agora é fazer o plano, cronograma, atingíveis e começar, tá? Não adianta me ouvir aqui e não fazer mais nada. Não espere as condições perfeitas para fazer. Foi bem coach essa última frase, né? O José falou, pode usar um LinkedIn somente para o Brasil ou tenho que ter outro para Chile, Portugal e outros? O LinkedIn, José, é por geolocalização que ele abre o perfil. Então, por exemplo, se tu quer ser contratado no Chile, tu tem que ter um espanhol. Aí tu vai lá na tua página inicial, vai no ver perfil, no cantinho à direita, tem lá idioma do perfil e tem um lapisinho do lado. Tu clica no lapisinho e adiciona outros idiomas. Isso é importante, tá? Pensa no teu caso, tá? Tu é brasileiro, eu acho que tu é brasileiro. Se tu for contratar uma pessoa e o perfil tiver em inglês, já dá ali uma travada na barreira do idioma. Então, se tu quer ser contratado... Portugal, não. Portugal deixa em português. Mas se tu quer ser contratado no Chile, faz um em espanhol, tá? Bem importante. Fechou? Como sempre, foi um prazer imenso estar com vocês. A gente se vê na quarta-feira de cinzas, mas a gente vai estar como fênix ressurgidos das cinzas na quarta, à 13h, para episódios finais da nossa 20ª temporada. Beleza? Muito obrigada. Um excelente final de semana para vocês, um excelente carnaval. Sejam responsáveis. Valeu. Até quarta-feira. Muito obrigada pro pessoal do Instagram. Vejo vocês na quarta. Valeu, Paloma!